A pandemia fez com que muitas pessoas entrassem para o mercado financeiro, seja para ganhar dinheiro ou em busca de novas oportunidades. Mas o que isso acarretou para o mercado como um todo? E o que os economistas pensam sobre isso? O nosso entrevistado Lucas Filhão vai nos responder. Como a pandemia de Covid-19 fez com que as pessoas se interessassem mais por investimentos? Temos um contexto muito importante dentro do mercado de investimentos, mercado de capitais, quando a gente fala sobre o corte da pandemia. As pessoas ficaram em casa e começaram a refletir um pouco mais sobre segurança financeira, sobre a sua segurança de longo prazo, reservas, e tivemos ali naquele mesmo período uma enxurrada de informação, novas informações, novas possibilidades. Então ficou mais fácil e mais acessível a gente ter acesso a essas informações, o que fez as pessoas estudassem, se preparassem, entendessem um pouco mais sobre o mercado. Há um contexto também muito específico aqui que é relacionado a uma postura macroeconômica daquele período, que foi um período de taxa de juros baixa no Brasil, o que fez com que naturalmente investimentos mais seguros e menos rentáveis como poupança, CDB, ficassem menos interessantes aos investidores e fez com que as pessoas naturalmente fossem atrás de novos tipos de investimentos. Atrelado à necessidade de uma reserva, quando a gente soma isso a mais informação, mais possibilidade de estudos e a necessidade de papéis um pouco mais rentáveis, tivemos ali uma conjuntura quase que ideal para que as pessoas se interessassem e começassem a ir mais atrás de investimentos, principalmente ali no início e no meio da pandemia. Como os economistas lidam com a chegada de novos investidores no mercado? De uma forma geral, isso é muito positivo. Isso fortalece muito o mercado de capitais, o mercado de investimento como um todo, muda o paradigma e a forma do brasileiro lidar com o dinheiro, e isso naturalmente ajuda ali no desenvolvimento econômico do país. A gente vê dinheiro que antes estava parado embaixo do colchão das pessoas ou parado até mesmo em uma poupança, ajudando o mercado de capitais a se fortalecer e fazendo com que empresas consigam ter mais acesso a alguns recursos. Por outro lado, é sempre importante colocar que há uma preocupação relevante dentro desse aspecto, porque boa parte da população não está preparada no ponto de vista de educação financeira. Por mais que o acesso tenha crescido, ainda temos muita desinformação e muita complexidade. O mercado de capitais e o mercado financeiro, ele sempre foi visto com olhos estranhos a grande parte da população, e parte dessa população enxerga esse mercado como um mercado de dinheiro fácil, o que é um pouco assustador no ponto de vista social quando a gente olha as pessoas que estão entrando. E as pessoas enxergam isso pois é um capital não produtivo aos olhos de quem está somente investindo. Ele é um capital que gira pelos bastidores do mercado, mas quem está investindo só consegue observar efetivamente o dinheiro que está sendo circulado dentro daquele investimento em si. Como nós não somos 100% preparados para investimentos, há sim um risco de pessoas entrarem, não estarem preparadas e perderem muito dinheiro. Desde do começo da pandemia até os dias atuais, a gente vê bastante pessoa perdendo dinheiro e quebrando efetivamente por conta dos investimentos. Então é sempre bem relevante a gente ter a consciência. Eu entendo que da mesma forma que a gente aumenta a regulamentação de um lado, a gente fortalece e amplia portfólios, plataformas do outro, nós temos que também ampliar a educação financeira e sempre focar com que as pessoas invistam naquilo que é mais aderente ao seu perfil. Um ponto muito relevante é que as pessoas não podem
investir em algo que não está dentro do perfil sugerido. Então é sempre importante que essa regra seja muito respeitada por todas as plataformas, por todos os bancos e fintechs que atuam nesse mercado. E quais métodos de investimento esses novos investidores podem usar? Desde do começo ali da pandemia de Covid-19, a gente vê o portfólio sendo bem ampliado, diversos níveis de risco e principalmente de retorno, mas tudo tem que ser aderente ao perfil que a pessoa tem. Toda a questão, se ela é uma pessoa moderada, conservadora ou agressiva. O ideal é sempre que a pessoa comece em produtos de renda fixa, títulos públicos, CDBs de empresas que estejam com rating qualificado, empresas que estão bem avaliadas dentro do mercado, para evitar casos como tivemos no Banco Master, por exemplo, que os CDBs estavam muito acima dos pagamentos de mercado. Isso fez com que ele fosse um papel muito observado, muito comprado, e naturalmente acontecesse tudo o que aconteceu, que estamos vendo ainda. Mas essa é a principal porta de entrada: a renda fixa, os títulos públicos e os CDBs. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de necessidade, espera mais retorno, temos renda variável, então fundos imobiliários, ETFs e principalmente o mercado de ações, que é o produto, o papel mais querido por boa parte dos investidores. Mas é sempre muito importante que os investidores tenham um entendimento de seus objetivos e principalmente qual o seu nível de tolerância, e é sempre muito importante que você tenha um portfólio na sua mão, uma carteira na sua mão muito diversificada, porque o mercado de investimentos, o mercado de ação, ele não pode ser um mercado de all-in. Você não pode colocar todas as fichas dentro de uma única ação, dentro de um único CDB, dentro de um único papel. Então é sempre importante diversificar. Então eu entendo que esse é o caminho natural da renda fixa e seguindo até a renda variável. Como a chegada de novos investidores contribuiu para o mercado brasileiro? Nessa frente aqui nós temos dois pontos muito claros e evidentes. A entrada de novos investidores ajuda muito no amadurecimento do mercado. E o que isso quer dizer? Quanto mais pessoas olhando e participando do mercado, mais regulado e regulamentado esse mercado vai ser. Evitando assim fraudes, evitando histórias fantasmagóricas que todo mundo tinha dentro desse mercado e criando credibilidade dentro do mercado. Outra parte bem relevante foi a criação e ampliação das ofertas. Como temos mais pessoas dentro do mercado observando e com necessidades diferentes, nós vimos que todo um ecossistema ali foi criado e uma competição foi acelerada. Novos produtos, ampliação de portfólios já existentes e novas plataformas. A gente descentraliza muito o poder do investimento em alguns bancos, algumas corretoras, para agora muitos bancos, todos os grandes, pequenos, médios, novas corretoras e até a entrada de fintechs. Então a gente vê um novo mercado sendo criado com a chegada desses novos investidores, com necessidades diferentes e principalmente com níveis de maturidade diferentes. Então vai ter gente que vai preferir avançar dentro de uma corretora já tradicional, com o próprio assessor de investimento, tem gente que vai avançar sozinho na sua jornada. Então, de uma forma geral, ele foi muito bom nessas duas frentes, nesses dois aspectos. No amadurecimento do mercado, que já era muito sólido, e nessa criação desse novo mercado paralelo, que é justamente o mercado de bancos, corretoras, fintechs, plataformas, etc.